Alô, alô, você concurseiro que fez CNU, o Enem dos concursos, me segue até o fim aqui, porque eu vou falar sobre recurso administrativo e como você deveria interpretar e como será analisada a discursiva do bloco 6. Atenção, você que fez bloco 6. Eu vou falar sobre o bloco 6 aqui, vou falar sobre a questão discursiva específica do bloco 6, o que você tinha que responder, não responder, número de linhas, e como será avaliado e como você precisa enxergar essa avaliação para entrar com recurso administrativo. Vou deixar também na descrição do vídeo o meu grupo de WhatsApp para a gente ficar trocando informações sobre a questão dos recursos administrativos. Dia 8 sai o espelho e a gente tem que saber examinar esse espelho para ver se é possível ou não entrar com recurso administrativo, lembrando aos incautos e desavisados que qualquer milímetro de nota muda completamente a sua classificação. Essa vai ser a corrida, legal? Eu estou trabalhando nesse projeto, vou trabalhar com recurso administrativo, mas, gente, eu faço meu trabalho artesanal, só eu trabalho, não terceirizo isso. Então, se você está interessado, entra no meu grupo, e entrando no grupo, eu garanto a você que eu faço uma pré-análise gratuita para ver se é possível, e aí sim, se for possível, a gente vai estabelecer, então, como é que a gente vai fazer esse recurso administrativo e quais os critérios, enfim, eu explico tudo para você lá no grupinho do WhatsApp. Por isso que eu vou dar preferência para a galera do grupo do WhatsApp. Se é aquele que entrar atravessado no meio do canal, eu não vou dar preferência, porque eu não tenho como atender todo mundo, legal? Vamos falar então sobre o CNU, gente. Eu estou preocupado com a questão das questões discursivas, porque sempre as questões discursivas elas são complexas, né? Aliás, são as mais complexas sempre na prova, e aquelas que suscitam mais dúvidas, tá legal? Então, o que a gente tem percebido, eu vou falar da minha experiência, eu comecei a dar aula em concurso público, gente, no começo dos 90, para você ter uma ideia, tá? Então, eu estou há mais de 38 anos trabalhando com sala de aula, a gente sabe como funciona a questão da análise de uma avaliação de uma questão discursiva ou de uma redação, põe o nome que você quiser, legal? Numa prova de concurso público, no Enem da vida, já trabalhei em bancas, quer dizer, a gente sabe, eu tenho o olhar do avaliador, eu sei como o avaliador vai avaliar e o que é que ele vai avaliar, e eu estou acostumado com concurso público, eu sei a característica de cada banca, como é que eles olham e tal, e o que a gente tem que fazer, tá? Para fazer o recurso administrativo, para não perder tempo e nem dinheiro, porque esse é o problema também, né? Quer dizer, o melhor investimento que você pode fazer é um bom curso de questões discursivas, um bom curso de produção de texto, de redação. Se vocês tivessem feito, quem tinha a possibilidade de fazer esse investimento bem feito, levou vantagem, legal? Quem simplesmente ficou pescando na internet aí, coisas aleatórias, vai encontrar muita dificuldade. Então, o que eu tenho observado é que muita gente foi fazer prova de CNU sem ter a menor experiência de como é que se faz prova de concurso público. Esse é o primeiro grande problema, tá? Então, quando a gente fala assim, número mínimo e máximo de linhas, isso é a primeira coisa, é muito básico. Então, quando o cara me diz assim, mas eu não sabia do número de linhas, então você não faz prova de concurso público, não está acostumado a fazer, nem foi treinado, porque a primeira coisa que eu faço quando eu dou uma aula específica para uma discursiva, para uma prova discursiva, é justamente falar desses parâmetros básicos. A primeira coisa, número de linhas, a letra, as margens. Isso é basicão, gente. É o título, se tem, se não tem. Olha, isso é o basicão elementar. E mais importante, especialmente para aqueles candidatos do Bloco 1 ao 7, que é a questão discursiva. Um recadinho para vocês, olha só, o cara que vai fazer a questão discursiva, portanto ele tem uma graduação, muitas vezes está na academia, fez mestrado, e até quem sabe doutorado, pós, enfim, não importa, legal? Ele está muito focado, eu conheço vocês, ele está muito focado no conteúdo, legal? Então ele diz assim, eu estudei, eu sei esse assunto, é barbada para mim, eu estudei, eu sou bom nisso e tal. Mas o que ele não sabe e não consegue entender é o fato de que uma questão discursiva é um gênero de texto que tem uma estrutura e uma forma de se apresentar muito própria. E essa forma, essa estrutura muito própria, tem de ser assim para que você possa ser avaliado de forma equânime, para que tenha uma régua de correção que seja comum a todos, que estabeleça como tem que ser feito aquele gênero. Então é um gênero consagrado. Então não adianta você saber o conteúdo se você não sabe o que é uma questão discursiva numa prova de concurso público e quais os critérios específicos pelos quais você será avaliado. E eu enfrento isso com essa galerinha que é graduada, especialmente na área do direito, que é uma das minhas especialidades, né? Eu sou jornalista, sou professor de língua portuguesa, eu transito por várias áreas,
Mas eu trabalho muito intimamente com advogados e futuros advogados, porque eu dou aula no curso de Direito. Então, quando a gente trabalha com advogado, muitas vezes o advogado tem a pretensão de achar que sabe, né? Então, eu acho que é a carteira da OAB que faz isso, né? Aí ele escreve o texto e acha que, não, isso aí eu me viro. Aí você vai ler o texto do cara, o texto não tem clareza, não tem coerência, não tem coesão, não tem progressão semântica, que são conteúdos subjetivos. Quando a gente fala de língua portuguesa, você aí pensa que é o quê? Que é só botar crase, que é só botar vírgula. É muito mais do que isso, é a organização do texto. Essa questão discursiva, em todos os blocos, ela tem dois grandes critérios que foram separados. Do 1 ao 7, legal? 50% da nota é de conteúdo. Então, alguém que é da área de vocês é que vai examinar essa questão do conteúdo. E 50% é a parte de linguagens, vamos chamar dessa maneira, que aí engloba a gramática, mas não é apenas a gramática, é a progressão semântica, é como você faz a coerência, a coesão, a sequência lógica de ideias. Legal? Então isso importa muito. Por que importa? Porque, na verdade, gente, uma coisa está ligada à outra. Eu não consigo examinar toda essa parafernália da organização do texto, da progressão semântica, a crase, vírgula, etc, etc, etc. Isso não é independente do conteúdo, porque se você não tiver clareza, vai prejudicar o conteúdo. Eu vou dar um exemplo, né? Então, eu estou aqui trabalhando com recurso administrativo, trabalhei com recurso administrativo de um candidato, um outro concurso, não nesse, claro, legal, e que ele é bem técnico na área da biologia, portanto, não entendo bulhufas daquele assunto que ele está tratando, nem preciso entender, legal? E aí pedia 3 ou 4 ou 5 tópicos específicos para desenvolver. E aí, como ele estava relacionando elementos, ele desenvolvia de que maneira? Ele fazia parágrafos imensos com apenas um único período e colocando vírgula, 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 vírgula. O problema de pontuação dele e da construção de períodos longos, prejudica a clareza. Naturalmente vai prejudicar também o conteúdo, por isso que ele perdeu ponto também no conteúdo. Então uma coisa está relacionada à outra. A gente não pode olhar a questão da pontuação, por exemplo, como uma coisa independente, não. A pontuação ela vai ser muito importante para a clareza do texto e organização das ideias. Então quando o cara faz um curso comigo, né? Olha, professor, eu vou fazer prova para concurso da polícia, do raio que pata, não sei onde, blá, blá, ele vai fazer comigo. A primeira coisa, eu vou mostrar como é que funciona a pontuação, o uso do ponto e da vírgula, dos 2 pontos, que é super importante para você organizar ideias, especialmente nas discursivas, tá bem? Tudo isso, gente, tem que ser treinado. Óbvio, tá? Então não é assim, ó, eu sei o conteúdo, então eu vou escrever. Pô, você pode saber o conteúdo. E é uma pena, porque muitos candidatos capacitados, agora eu vou desabafar, porque agora eu tô importante, é legal? Muitos candidatos capacitados, que têm conhecimento de conteúdo, como não tem a ferramenta da linguagem bem desenvolvida, certo? Vamos entender o que é a ferramenta da linguagem? Ponto e vírgula, organização de ideias. Existe uma questão abstrata e uma questão mais concreta, da crase. A crase é concreta, mas existe uma organização de ideias que é uma coisa abstrata. Se ele não tem essa ferramenta da linguagem, vai prejudicar o conhecimento dele. Então, uma coisa está ligada à outra. E essa é a minha especialidade, é trabalhar justamente a construção da linguagem e como ela está a serviço do significado e do conteúdo das coisas. Vou dar, portanto, agora aqui, para o bloco 6, uma visão mais objetiva e pragmática para você entender isso que eu estou dizendo. Então, isso serve para todos os blocos, mas eu vou pegar o bloco 6 aqui, porque tem gente que ainda não, acho que não viu o edital, quem fez o bloco 6, tem gente que ainda não viu. 7127, o que diz o edital? Será eliminado o candidato que obtiver nota 0 na prova discursiva. Bom, óbvio, né? Elaborar uma resposta que for assinada ou apresentar qualquer sinal que de alguma forma possa identificar o candidato. Isso também é óbvio, isso acontece no Enem, a mesma coisa, que você não pode assinar. O cara faz uma redação legal, no final bota o nome dele ou as iniciais, né? Não, nas margens do texto da folha oficial, só pode aparecer aquilo que é texto. Nada mais do que isso, né? Não vai botar uma oração, como tem gente que faz no Enem, né? Tem gente no Enem que bota oração. Que Deus me ajude! Tira 0 na redação. Deus deu 0 para ele. Olha lá. Obterá nota 0 na questão candidato que? Presta atenção agora. 71271. Der a resposta a lápis. Aí o cara vai fazer a lápis. Esse não sabe nada, nem o que está fazendo lá, né? Em parte ou na sua totalidade, óbvio. Der resposta, olha ali a letra B, olha para mim a letra B. Der resposta com número de linhas inferior. Você leu o que está escrito aqui, ó, a um mínimo estabelecido ou fugir ao tema proposto.
É isso que está aparecendo em todos os blocos, né? Ó, do 1 ao 7, hein? No 8 não aparece isso não, tá? Der resposta ao número de linhas inferior ao estabelecido ou fugir o termo proposto. Fugir o termo proposto é óbvio que dá 0. Mas se fizer com o mínimo estabelecido, e onde é que foi estabelecido isso? Na proposta, no dia da prova. É lá que vai aparecer isso. Então, se lá fala 35, 40 linhas, meu querido, você fez 34, tá fora. Por causa de uma linha, eu tô indignado. Não é por causa de uma linha, porque você não leu o edital. Legal? Você foi desclassificado porque não leu o edital. É o óbvio, você não treinou o basicão. Porque qualquer candidato, macaco velho, que está fazendo prova de concurso há bastante tempo, ele sabe que tem o número mínimo e o número máximo de linhas. Isso é a coisa mais óbvia, querido. Então, faz o curso comigo que eu te ensino. Tá bom? Faz comigo, entre em contato comigo. Como é que eu faço para fazer um curso com o senhor para tirar uma nota alta? Eu te ensino, é fácil. Ó, 4 aulinhas e você está voando, legal? O que mais agora? Deixa eu ver. A avaliação da questão dissertativa, cujo número de linhas esperado será explicitado em seu enunciado, está aqui claro. Ó. Então, onde vai estar o número de linhas? No dia da prova. Ah, mas eu não acho isso justo. Interessa o que você acha, é o que está no edital. O edital está dizendo que vai ser explicitado no enunciado. Se você não leu, isso aqui não entendeu. E outra coisa, sempre a Sesgran Rio faz isso. Então não reclama que não está ali, porque nunca está. O Sesgran Rio vai botar assim, ó, vai estar no enunciado. Legal? É óbvio que a gente sabia que era mais ou menos por aí, de 30 linhas, 40 linhas, e não tinha como ser muito diferente pelo tempo que se tinha para fazer. Era isso esperado. Eu treinei meus candidatos para trabalhar de 30 a 40 linhas. Legal? Então, considerará quanto aos conhecimentos específicos, atribuindo 50% do valor total da questão, a capacidade de lidar com conceitos. Então, aqui a parte toda técnica de conteúdo que vai ser avaliado por alguém técnico da área. Ó. Lidar com conceitos, técnicas, atividades próprias da área de conhecimento abrangidas pelo bloco 6. Aferindo a compreensão, olha só, a compreensão, né, do enunciado, isso aqui é importante, né? Você vai dizer que isso é língua portuguesa, a compreensão, envolve tudo, né? Porque se você compreendeu errado, babou, né, velho? Aí não tem solução para você, né? Conhecimento é a parte técnica, né? Desenvolvimento é a adequação desses conceitos, que então tem que estar adequado ao que está sendo pedido. A conexão, o que é a conexão? Coesão. Então, tu viu que a questão toda da linguagem, você está vendo que já entra aqui no conteúdo, ó. A pertinência ao assunto abordado e o atendimento aos tópicos solicitados. Então, a gente está falando de coesão, coerência, clareza e compreensão da proposta. Tudo isso são componentes que a gente aprende numa aula de língua portuguesa. Convenhamos, aula de língua portuguesa de compreensão e interpretação de texto, que você matava, confesse que você não assistia. E quando você perguntava para aquele aluno que assistiu a aula da professora que ela estava dando lá no colégio, lá, interpretação de texto, o que a professora deu de aula? Aí o seu colega dizia assim, nem deu conteúdo, ela só deu interpretação. E aí o concurso está pedindo isso, ó, viu? Vingança do professor de português. Muito bem. Então, 50% é a combinação da interpretação, da compreensão, das conexões, ou seja, um texto desenvolvido dentro de uma unidade. B. Quanto ao uso do idioma, agora a gente entra na parafernália da gramática, né? 50% do valor da questão, a proficiência na instrumentalização de conhecimentos. Aí vem, ó, ortográfico, gramática, norma padrão, introdução, desenvolvimento, conclusão. Olha só, introdução, desenvolvimento, conclusão. Isso é a estrutura consagrada do texto dissertativo, né? Então, o que está subentendido aqui? Que isso é um texto dissertativo que tem começo, meio e fim. E o texto dissertativo é um corpo único, você não pode responder em formato de tópicos, porque aí eles dão 3 tópicos para você examinar. Se você fizer aqueles 3 tópicos como se fossem coisas isoladas, você vai perder pontos, porque não tem coesão e não tem conexão. Você viu a palavra conexão no item A lá, que entra no 50% de conteúdo? Conexão. Uma coisa tem que estar ligada à outra. Você não vai fazer 3 textos isolados. Eles compõem o mesmo texto, então precisa ter conexão. E a galera que é da discussão muitas vezes não se dá conta disso, né? O que mais? Norma padrão, conclusão, observando coerência e coesão. Então, coerência e coesão entra em tudo, né? Caso a questão receba nota 0 quanto aos conhecimentos específicos, não será avaliado quanto ao uso do idioma. E mesmo assim, né, a gente tirar 0, quem tirar abaixo de 8 aqui já era, né? Não tem muito o que fazer, né? Super concorrido.
Então, vamos lá para a questão discursiva. Você está pronto aí agora? Vamos ver o que diz a questão discursiva. Então, olha lá. Me acompanha. Eu vou bem devagarinho agora, tá? Eu vou pegar a questão discursiva e eu quero saber como é que você respondeu. Você depois manda para mim aí que eu quero ver. Ó, ao longo dos últimos 8 anos, uma entidade autárquica cujas atividades são custeadas com recursos do orçamento do ministério ao qual está subordinada. Então, que dados eu tenho? É uma entidade autárquica, bancada pelo Ministério, sofreu severos cortes de recursos em seu orçamento discricionário. Então, você tem que saber o que é um orçamento discricionário, conforme ilustrado no gráfico abaixo. Então, o que você tem aqui? Classicamente, o estudo de caso. É disso que estamos falando, o estudo de caso, né? Muito bem. Então, o quadro qual é? Uma empresa custeada, uma empresa autárquica custeada pelo Ministério, com verba pública, portanto, né, que está sofrendo cortes, portanto, no seu orçamento discricionário. Portanto, né, você observa que está em crise, né, uma empresa que está em crise financeira. Muito bem. Apesar de ter efetuado diversas reduções em seus contratos, então essa empresa está tentando administrar, ó, e descontinuado alguns serviços, eu acho ótimo esse descontinuado, né? Alguns serviços, né? Quer dizer, cai fora, não vamos mais fazer tal coisa porque não tem mais dinheiro, né? A entidade vem acumulando déficit ao longo desses anos. Então, a primeira ação é cortar custos. Isso não adiantou porque vem acumulando déficit ao longo dos anos, que resultam desses anos aqui, ó. Você está vendo que tá aqui, a coisa está caindo ali. O gráfico mostra claramente, desde 2012 até 2022, que o orçamento vem baixando aqui, né? O eixo X o eixo Y é o orçamento discricionário. Tá lá, o Y e o X, né? Aqui o gráfico, tão bonitinho o gráfico, olha aí, ó. X e Y, legal? Então o Y é o discricionário. Tá? E o eixo X vai ser o ano. Então, aqui o orçamento discricionário vem baixando, né, substancialmente de 773 para 329. De 2012 até 2022, baixou aí, 50% aproximadamente. Legal? Apesar de ter efetuado diversas reduções, então, continua com descontinuado, a atividade vem acumulando déficits, que resulta em atraso e inadimplência nos pagamentos dos fornecedores de bens e serviços, além da deterioração do patrimônio na qualidade dos serviços públicos prestados. Então, a meleca está feita, você está vendo que é um estudo de caso específico, então, que é muito comum em questão discursiva, você tem que saber resolver estudo de caso. No final do exercício financeiro, aí está bem montadinha a coisa. Olha como está bem detalhada, bem melhor que muita proposta discursiva que caiu nessa prova, nesse CNU, hein, de outros blocos, tá? No final do exercício de 2022, a gente vê que por trás disso tem alguém que pensou, discutiu esse estudo de caso, está bem montado, está bonitinho isso aqui. No final do exercício financeiro de 2022, a entidade encerrou o ano com diversos problemas orçamentários e financeiros, incluindo despesas que foram efetivamente executadas sem a devida cobertura orçamentária. Olha o problema que está criado aqui, isso aqui eles vão pedir para vocês opinarem sobre isso, né? Despesas que foram efetivamente executadas sem a devida cobertura orçamentária. Então, executou a despesa, mas não tinha a cobertura orçamentária. Entre as diversas situações encontradas, destacam-se os seguintes exemplos. Agora, cuidado, porque você está entrando agora na coisa bem específica, que são os exemplos dados aqui, ó, de 3 pendências. Legal? Então presta atenção agora, isso aqui é fundamental. Então são 3 itens. Lembra que isso é um texto único, então você não vai botar pendência 1, pendência 2, pendência 3, né? Ó, por favor, né? Ó, parece meus alunos do direito, né? Quando eu digo assim, é uma prova discursiva, você tem que fazer um texto único. Aí eles respondem tópicos, só numerando ainda. Eu tenho vontade de matar quem faz isso, né? Respondem tópicos numerando. Cara, é um texto, ele tem que ter continuidade, por isso que está lá coesão, continuidade, ligação entre as partes. Pendências em contratos de prestação de serviços continuado, de vigilância armada, com faturamento mensal estimado em 4,5 milhões, faturamento de outubro de 22, empenhado em valor integral, faturamentos de novembro a dezembro não foram empenhados. Então, olha aqui, ó. Tem empenhado e não empenhado. Então, são 2 coisas aqui. Legal?
que mais que tem de pendência? Em contrato de prestação de serviço continuar de limpeza, o cara não consegue pagar nem a vigilância nem a limpeza. Com faturamento mensal estimado de 2,3 milhões, faturamento dos meses de novembro e dezembro, empenhados e liquidados. Então, é uma situação diferente porque foi empenhado e liquidado. Pendências em contrato de prestação de serviço e manutenção de áreas verdes, no valor anual de 2,4 milhões. Está bem montadinho isso aqui, né? Contrato novo assinado em 2022, com empenho de 20 mil, mas o serviço não foi efetivamente iniciado até o final do exercício. Então, são 3 situações completamente diferentes. Então, vamos ver aonde vai dar isso aqui agora, porque agora vem o comando. Então, o comando vai se dar por verbos no imperativo, como sempre se faz, ou quase sempre, né? Então, em vista dessas situações exemplificativas, o gestor da entidade solicitou de sua equipe assessora uma avaliação dos riscos a que estava exposto, a avaliação de riscos, isso é importante, com a manutenção desses contratos sem cobertura orçamentária. Então, está posto o problema aqui, é uma avaliação de risco com esses contratos que não têm cobertura orçamentária. Considerando essa situação hipotética e as orientações normativas, então tem que considerar os dados, os elementos, dados factuais do estudo de caso e conversar isso com as orientações normativas sobre execução orçamentária e financeira, boas práticas, agora vem o seu conhecimento, né? Gestão orçamentária e responsabilidade fiscal, tudo isso é um pacote. Então, como você pega esse estudo de caso e joga dentro disso que está aqui, ó, que são as orientações normativas da gestão orçamentária, responsabilidade fiscal, e agora ele pede um texto dissertativo contínuo de 35 a 40 linhas. Bom, então se é de 35 a 40 linhas, e diz no edital que se for um número inferior de linhas, ele tira 0, se quem fez 34 ferrou. Por causa de uma linha não, vou repetir, porque você não leu o edital, só por isso. Legal? Então não chora. Legal? E vai estudar para concurso público comigo. Eu vou te ensinar a fazer esse troço. Então, 35 a 40 linhas. Bem entendido? Fez menos que 35, adeus, tchau. Não tem recurso administrativo, não tem recurso judicial, não tem nada, esquece. Então, perde seu tempo, seu dinheiro com recurso judicial também. 35 está aqui, escrito que lá no edital, diz que não pode ter menos que o número inferior, que é 35, vai reclamar do quê? Agora vem 3 verbos e agora que eu quero que você pense comigo. Ó. Indique com adequado fundamento, claro, óbvio, tem que ser adequado, né? O tratamento a ser dado em termos de execução orçamentária e financeira, as pendências de cada um dos contratos exemplificados no encerramento de 2022 e no exercício de 2023. Esse é o primeiro tópico. Bom, quando eles derem, presta atenção agora, o espelho, eles vão dizer quanto vale esse primeiro item aqui. Legal? Quanto vale? Lembra que a nota é uma nota de 5, vale 100 a redação, 50 essa parte aqui. Quanto vai valer isso aqui? E como ele faz para conseguir a nota máxima? Então o espelho vai dizer, para conseguir a nota máxima, você terá que ter dito tal e tal e tal e tal coisa. Legal? E aí a gente vai ver se teve desconto, por que teve desconto? Então você vai ter provavelmente 4 faixas de nota, né? Que é a nota cheia, a nota muito boa, a nota média, né? E a nota inframediana. Legal? Provavelmente 4 níveis de nota. Então o avaliador vai enquadrar você em 4 itens, provavelmente isso. 3 ou 4 notas, né? Legal? Então tem que ver onde você vai ficar enquadrado. Então, professor, eu não recebi a nota máxima, mas eu tenho certeza que eu respondi corretamente. Está tudo ali na linha tal. Ah, tá na linha tal, tudo. Então nós vamos entrar com recurso e dizer, ó, na linha tal você tem a resposta do item 1, mas ele não recebeu a nota máxima. É assim que a gente vai montar o recurso administrativo, legal? Aponte com adequado fundamento 2 ações do gestor na condição de ordenador de despesas que podem gerar riscos de responsabilização. Agora, viu que são sempre verbos imperativos, ó. 2 ações do gestor na condição de ordenador de despesas que podem gerar riscos de responsabilização. Ele quer 2 exemplos, né? Associados às deficiências encontradas na gestão orçamentária e financeira da entidade. Então você tem que apontar 2 ações. Aí o cara apontar uma, vai perder metade da nota, né? Se a uma estiver correta, vai ficar com metade da nota. Tem que ser 2 ações do gestor. Ações do gestor. Uma coisa bem concreta. Que ação o gestor fez, né? Adequadamente, na condição de ordenador de despesas, que pode gerar risco. Legal?
Indique que medidas podem ser adotadas para mitigar os riscos apontados. Sempre a última é uma mitigação, parece Enem, né? Mitigação. Aqui eles aí babam. Quando eles fazem isso, de apontar solução, me dá uma raiva porque parece redaçãozinha do Enem. Aí você vai fazer aquele remendinho babado, né? Que todo mundo faz no Enem, inclusive. Quais as medidas que podem ser para mitigar os riscos apontados? Então, prof, como é que eu poderia ter estruturado isso aqui? Bom, você poderia ter estruturado da maneira mais óbvia, né? Se você tem 35, 40 linhas, vamos imaginar que no mínimo, né? Primeiro, essa redação, para ser bem corrigida, ela precisa ter 3 partes. Lembra? Começo, meio e fim. Está lá escrito no edital. Começo, meio e fim. Então tem que ter um parágrafo introdutório, generalista. Você pode ter 3 parágrafos, que seria mais sensato, cada um abordando um desses tópicos aqui, para deixar isso bem simples para o avaliador. O avaliador vai olhar no parágrafo, tem a resposta do item 1, no outro parágrafo 2, 3. É isso aí. Legal? E uma conclusão. Essa conclusão e a introdução é que fazem o jogo do texto, quer dizer, que vão juntar todas essas 3 partes numa coisa só. Né? Porque você tem 3 coisas diferentes dentro de um texto que tem que ter uma unidade. Então a introdução ela serve como uma amarra geral desses 3 tópicos. Legal? Então você vai fazer um comentário generalista em que você junta esses 3 tópicos e vai fazer exposição. Na conclusão você vai fazer uma ideia geral. Ou ainda, porque, olha só, na conclusão você não adianta fazer só a solução, porque a solução precisa estar no parágrafo de desenvolvimento, à medida que ela tem que ter 9 linhas, mais ou menos. Você tem que responder mais ou menos cada uma aí, com cerca de 9 linhas cada parágrafo de desenvolvimento para desenvolver bem. Legal? E aí uma introdução lá com 5, mais 5 na conclusão, e é por aí. Legal? Essa seria a estrutura correta. Você entende o que é estrutura? Você acabou de ter uma aula de estrutura agora, de graça, hein? Estou dando aí presentinho para você, hein? Legal? Essa é a estrutura. No texto dissertativo, se é de 35 a 40 linhas, é isso. 5 introdução, 5 conclusão, 9 cada um dos parágrafos de desenvolvimento. Mais ou menos isso, legal? Agora, se você faz uma introdução com 10 linhas e o desenvolvimento com 5, aí já tem um problema de estrutura, você já vai perder pontos também. Legal? Entenderam como é que é feita a coisa? Então, olha só, no dia do espelho, eles vão apontar para você. Esses 3 tópicos aí têm um valor, eles vão botar o valor estabelecido e o que tinha que fazer para ganhar nota máxima, nota média ou abaixo da média. Legal? O padrão de nota. Então, a gente vai ter que questionar esse padrão de nota e provar no texto, legal, que você respondeu corretamente. Aí, olha, tá lá na linha tal, eu respondi isso aqui tá completo. Então, vamos lá, vamos pedir isso, legal? O que eu vou fazer como professor de português? Examinar os elementos coesivos, como você organizou o texto, a estrutura do seu texto e os erros de gramática. Claro, eu tenho que ver se os erros de gramática que vão aparecer são os erros que efetivamente foram dados. Então, a primeira coisa que eu olho é a gramática, crase, concluídas, regência, legal? Depois eu vou ver a coesão textual, e depois eu vou ver estrutura, se está bem montado, e depois eu vou ver se você respondeu cada um desses tópicos aqui. E questionar as notas ali, mas tecnicamente. Então, para quem você vai entregar o recurso administrativo, que é tão importante, que pode baixar a sua nota, inclusive, tá? Tá lá no edital também, para quem não lê edital, ó, diz lá, pode baixar se você pedir aquilo que não deve, né? Então, você não vai entregar para um picareta isso, pelo amor de Deus, né? Porque o que mais tem aí é coach, é mentor, que nunca corrigiu uma redação, mas que se mete a dar palpite aqui em recurso administrativo. Quem é que pode fazer um recurso administrativo? Quem está acostumado a fazer isso. Né, um professor com experiência nisso. E não um cara que fez uma prova uma vez e passou. O cara que fez uma prova, ele sabe fazer prova. Uma coisa é saber fazer prova, outra coisa é saber avaliar a prova, é saber dar aula disso, né? Aí ele faz a redação do Enem e tira 1000. Bom, então ele vira professor, é isso? Então não precisa ter curso de professor. O cara que tira 1000 na redação do Enem pode ensinar. Não tem lógica, né? O cidadão que faz uma dieta e emagrece pode começar a prescrever como emagrecer. Não, ele tem a experiência dele, uma coisa é isso, outra coisa é ter a área médica, o conhecimento, ser treinado para isso. Então, entra no meu grupo do WhatsApp, eu vou deixar na descrição. Prof, eu quero fazer aula com você. Fala comigo pelo meu WhatsApp também. Legal que eu tenho ou aulas individuais ou projetos já prontos com aulas gravadas de questões discursivas, questões como fazer uma redação discursiva, uma redação argumentativa. Tudo isso tem pronto para ajudar você, que a produção textual é o meu barato. E, antes de mais nada, dá um joinha nesse troço aí, pelo amor de Deus, me ajuda aí, dá um joinha nesse negócio aí, né? Ó, bota um okzinho, mexe no sininho, ajuda o prof, te inscreve no canal aí, cara.
e faça perguntas. Eu quero ver como é que você foi no bloco 6, você fez o que eu orientei aí? Se não fez, me diga por quê, porque eu estou aqui para ajudar. Sabe por quê? Porque eu sou professor. Essa é a minha tarefa. Você sabe que a palavra professor vem de professar, é uma questão de fé também. E eu tenho fé. Vamos lá?